Olá, sejam bem-vindos na salita. Vocês podem entrar, sentar, vocês podem até pular no sofá. Eu quero que um dia, nós direcionemos a câmera para o sofá para vocês verem como é que é o sofá. Continuando, como é que foi o vosso final de semana? O que é que vocês fizeram de errado? O que é que vocês fizeram de correto? Contem para mim como é que foi o vosso final de semana. Vocês cometeram muitos erros, muitos acertos? Fizeram algum ato heróico? E só entre nós, o que é que vocês fizeram de heróico? Algo que vocês olharam aí, uau! O que eu fiz de especial foi um bolo. É especial porque eu não sei fazer bolos e por algum milagre o bolo saiu muito bom mesmo o bolo. Modéstia à parte, não, saiu bom. Pena que vocês não podem provar. O tema de hoje é heróis como nós. Heróis como nós. Nós quem, Salita? Nós, eu e você. Heróis da vida real. Pessoas falhas, com defeitos, heróis de carne e osso, heróis imperfeitos, heróis falhos, cheios de defeitos, heróis que têm os seus acertos, pessoas que respiram, pessoas que têm sangue nas veias. O que torna elas especiais é o facto de entenderem que precisam de alguém maior que elas, que precisam de um salvador, que elas por si só não podem nada. Eu estava a formar, estava a criar, estava a pesquisar sobre esse tema e um amigo meu fez uma ponte para os heróis da fé e exatamente, assim como os heróis da fé, que eles por si só não tinham, nenhum deles era um mini Deus ou um mini anjo, não, Gabriel não aparece na lista dos heróis da fé, são humanos, pessoas de carne e osso, pessoas que tinham defeitos, pessoas que reconheceram que a glória é de Deus, que o mérito é de Deus, que a graça vem de Deus, que a capacitação, que a capacidade vem de Deus. Atenção que o tema de hoje não consiste em deusificar o homem, tirar Deus do centro, tirar Cristo do centro e falar que você pode, que você não pode, você não é, sozinho você continua a ser pó e pecador. O que faz de nós heróis é a nossa capacidade de admitir a nossa própria fraqueza e reconhecer que precisamos de um Salvador, precisamos de um Deus, precisamos de alguém que zele por nós. Heróis como nós. Heróis como nós entendem que a ajuda vem de Deus, a glória pertence a Deus e é Deus quem pode. Nós precisamos de Deus. Hoje vou partilhar com vocês a minha história preferida, a história do rei Josias. Foi um rei. Josias. O que torna Josias um herói é a forma como ele procurou buscar intimidade com Deus. Atenção que Josias começa a reinar com 8 anos de idade e desde os seus 8 anos de idade ele busca Deus intensamente. Quando eu falo busca, a Bíblia vai falar que em Israel, na história de Israel por completo, Israel, vai falar os dois reinos já em si, não existiu nem um rei que buscou tanto a Deus, que procurou tanto servir a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, como o rei Josias. Começou com 8 anos. Ele busca Deus com tudo que ele tem, com tudo. Ele reconhece que sozinho eu não vou conseguir, eu vou falhar, eu preciso de Deus. Heróis como nós reconhecem que precisam de Deus, precisam da intimidade, precisam da presença, da orientação de Deus. Vou já no segundo ponto. Josias começa a buscar a Deus intensamente, diz que busquei sim, procurei sim, me acheguei sim, tenho intimidade com Deus, mas eu preciso servir com tudo o que é possível, servir aquele que cuida de mim. Ele começa a servir a Deus e não só a Deus, heróis servem a Deus e a nação. Heróis entendem que a melhor forma de influenciar, de liderar, é servir, é ser útil. Ele começa a ser útil para Deus e para o povo, para a nação. Atenção que o rei Josias
ele, depois de buscar a Deus, depois de procurar ter intimidade com Deus, ele busca agora como é que eu posso ser útil ao meu Deus? Como é que eu posso servir a Deus? Ele faz trabalhos no templo, se dedica em buscar a vontade de Deus, sim. Ele agora começa a servir a nação. Se ali tem um rei, ele devia liderar, sim. Os verdadeiros líderes entendem que a melhor forma de liderar é servir, é ser útil para a nação. Ele serve, ele começa a influenciar a nação, a se aproximar a Deus. É um rei que tem compromisso, aliança com Deus e agora influencia toda uma nação. Estou a falar toda uma nação. Ele chamou levitas, sacerdotes, profetas, povo, grandes e pequenos, a se achegar a Deus para adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele realiza uma Páscoa como nunca antes se realizou em Israel. Um jovem rei. Toda uma nação em adoração a Deus. Ele mete a nação, uma nação antes corrupta, corrompida, devota a ídolos, uma nação que era capaz de queimar os seus filhos. Adoração aos ídolos. Josias convence toda uma nação a se consagrar a Deus, a fazer uma aliança de ser o povo de Deus, a fazer uma aliança de deixar os maus caminhos, uma aliança de servir a Deus em espírito e em verdade. Fala para mim se Josias não foi um herói. Foi. Depois da adoração, ele chama o povo para ouvir, para aprender sobre a lei de Deus, sobre os escritos, sobre aquilo que é a vontade de Deus. Ele prepara o povo precisava saber o que é certo, o que é errado. Ele trabalha na formatação moral e espiritual de toda uma nação. Ele influencia pessoas a aprenderem mais sobre Deus. Heróis são influências, influenciam pessoas a fazerem o bem, são influências positivas para outras vidas. Entenda que quando eu falo heróis como nós, estou a chamar você à responsabilidade, estou a chamar-me à responsabilidade de falar que não tenho nenhuma desculpa para não fazer atos heróicos assim como Josias fez. Estou a falar de um rapaz que não teve influência nenhuma dos seus avós, pais, não teve. Ele nasceu numa geração corrupta, numa família que se encontrava corrompida e ele faz a diferença. Heróis como nós. Eles se santificam, se separam, eles se organizam, têm intenção. Josias busca a Deus, sim, ele serve a Deus e a nação, sim, mas entende que eu preciso definir quem eu sou e de quem eu sou. Somos a nação santa, o povo eleito, um povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus vivo. Então temos que viver como tal no nosso meio. Não pode existir adoração para um outro Deus. Ele faz uma limpeza, vai nos montes, nos vales, arranca tudo que é adoração a Baal, adoração a Deus Lua, a Deus Sol, tudo que não pertencia ao Deus vivo, ele manda arrancar. Ele começa com o templo, manda organizar, reparar o templo, ver onde é que precisa de trabalhar, de melhorar, para o templo ficar aceitável. Ele dá dinheiro nos pedreiros, nos pintores para repararem o templo. A Bíblia vai falar que eles eram homens fiéis, nem precisavam de dar contas dos gastos. Ele tinha uma equipa maravilhosa como um bom líder. Expulsou, arrancou tudo aí que são feiticeiros, falsos profetas, sacerdotes que não adoravam a Deus em espírito e verdade. Ele manda tirar tudo, manda desenterrar túmulos que foram consagrados a deuses. Ele faz uma limpeza total, ele organiza tudo e mais um pouco no templo, na nação. Ele pede para organizar. Ele disse: eu vou servir sim, mas com intenção. Eu vou buscar a Deus sim, mas também vou me santificar. Não vou fazer mistura. Não pode existir meio termo. Salita, quem é você? Não existe mais talvez, não. Salita, quem é você? É do Deus vivo, pertences a Cristo, sim. Então tem coisas que não são para mim. Pode ser para o resto do mundo, pode ser para todas as outras nações, mas para mim não serve. Para mim não pode. Eu preciso separar, porque heróis da vida real, heróis como nós, se separam para aquilo que foram chamados. Arrancam tudo que for negativo
para eles, heróis como nós. É preciso ter intenção em servir. É preciso ter intenção naquilo que você vai fazer. Entende que se na rua frente à minha casa sempre existe velhinhos ou crianças quase a serem atropelados, é mais inteligente eu correr para salvar eles todos os dias ou colocar uma lomba, uma placa sobre o limite de velocidade. É mais inteligente eu arranjar formas de impedir que os carros passem ali com alta velocidade, ou é mais inteligente todos os dias eu deixar para salvar um velhinho, para salvar uma criança? Quando nós temos intenção em fazer o bem, quando temos intenção em melhorar as coisas, nós pensamos assim numa grande escala. O que é que eu posso fazer tendo em conta o perigo, tendo em conta os erros que já têm acontecido? O que é que eu posso melhorar? Onde é que eu posso mexer? Qual é a peça que eu preciso alterar? Heróis como nós são intencionais nas suas ações. Eu preciso ter intenção, eu preciso procurar santificar-se, separar-se, ver onde está o perigo. São pessoas que raciocinam, usam a mente. Vamos continuar com a história de Josias, pegando outro ponto. Heróis como nós são falhos, têm sangue nas veias. Eles cometem erros, eles continuam a ser humanos. Tem carne, tem osso, tem tendência pecaminosa. Por maior que seja o teu histórico de andamento com Deus, as coisas que Deus já fez por meio que Deus já fez com a tua vida. Não sei se já chegou de ressuscitar morto, se já chegou de ir num campo missionários e Deus operou grandes e grandes milagres. Eu não sei se você chegou no nível de Josias, mas você continua a ser tão humano como no primeiro dia da tua conversão. Por maior que seja a nossa intimidade com Deus, por maior que seja o nosso histórico de intimidade, de coisas que já fizemos pela graça de Deus, nada disso nos torna intocáveis. Estamos propensos a cometermos erros. Assim como David, como Salomão, como Sansão, como Jonas, como qualquer outro herói da fé que já existiu. Aquele que está em pé precisa cuidar-se para não cair. Entenda que existe sempre a possibilidade de você errar e cair. Então vigie, então cuide-se para não cair. Então entenda que é preciso fugir, é preciso ser prudente, ser simples. É preciso entender que o foco é de Deus, a glória de Deus, nós somos pó. É preciso entender que eu, Salita, por maior conhecimento que eu tenha a respeito da Bíblia, por maior paixão que eu tenha da Bíblia, eu continuo a ser uma heroína da vida real. Eu preciso ter cuidado com as minhas escolhas, entender que os meus erros trazem consequências e podem ser irreversíveis, que eu vou pagar pelos meus erros. As consequências vão estar ali. Voltamos à história. Josias, um rei extraordinário, literalmente um herói, como nós, um herói da vida real. Ninguém podia questionar o espírito heróico de Josias. Josias, enquanto fazia a limpeza num sítio onde tinha muitos altares à adoração a outros deuses, onde existia túmulos de consagração a outros deuses, onde tinha posto ídolos, ele encontra um túmulo de um jovem profeta. Ele pergunta: quem é esse? Quem foi esse? Conta a história do jovem profeta. Foi um profeta que veio até aquele local e profetizou sobre os altares. Profetizou também sobre o nascimento do rei Josias. Disse que a Davi nasceria um filho chamado Josias, que faria exatamente o que Josias estava a fazer. Josias disse: não tirem o túmulo do jovem profeta, deixam ir. Atenção que o jovem profeta foi um herói como nós, ele vai até ali e profetiza. Foi um homem com intimidade com Deus, apesar de ser muito jovem que nem Josias, mas ele comete um erro. Deus diz: você não pode comer nessa cidade, nem podes voltar pelo mesmo caminho, nem passes lá à noite. Ele volta sendo enganado por um profeta adulto, por um profeta velho. Ele é enganado
E Deus diz: como você me desobedeceu, você vai morrer nessa cidade. O jovem morre e é enterrado ali. O profeta crescido, adulto, diz que ele era um homem de Deus. Quando eu morrer, enterrem-me também ali junto com ele. Porque Deus vai cumprir o que falou para essa cidade. Voltamos até Josias. Josias encara o túmulo do jovem profeta. É do conhecimento dele que o jovem profeta profetizou sobre a vida de Josias. Até o nome aparece descrito. Josias não para refletir que qualquer um é propenso a cometer erros. O que ele faz? O rei Neco se levanta, vai numa batalha contra o rei da Síria, e nesse momento o rei Josias também vem e queria lutar contra o rei Neco. O rei Neco lhe diz: não, Josias, não vem no meu caminho. Não, Josias, não é contra ti que eu vim lutar. Deus mandou lutar contra o rei da Síria. Não, Josias, não faça isso. Eu não quero lutar contra você. Sai do meu caminho. Josias não ouve, volta para casa, se mascara, coloca um disfarce e volta para a batalha. O que acontece? Josias morre nessa batalha. Ele está: como assim? Depois de tudo que Josias fez, por que Deus não protegeu Josias? Ele morreu com 38 anos de idade. Salita, o que se passou? É um rei, não foi, se fosse o rei Manassés poderíamos entender, se fosse Amon podíamos entender. Não, é Josias. Onde é que estava Deus? Deus continuava a ser Deus e a gostar bastante de Josias. Deus continuava a ser Deus e continuava por perto. O que acontece é que Josias se desviou, esqueceu o foco e morreu. Nós somos os heróis da vida real. Heróis como nós morrem, pagam pelos seus erros. Deus nos dá um escudo, uma super capa que vai nos proteger até das nossas próprias escolhas. Eu, Salida, preciso saber onde vou, como vou, o que faço, quando faço e o que não faço, porque eu sou responsável pelas minhas escolhas. Atenção que o nascimento de Josias foi profetizado por um jovem profeta. Até o nome de Josias havia sido profetizado. Então não diz que ele não tinha livre-arbítrio. Não tinha sim. Mesmo assim ele poderia escolher o que fazer e o que não fazer. E ele escolheu ir para aquela guerra. Mas heróis como nós cometem erros e esses erros trazem consequências. Precisamos pensar antes de agir. Precisamos entender que não nos tornamos super-heróis como dos desenhos animados. Somos super-heróis de carne e osso, falhos, quando estamos a ser mortais. Precisamos ter cuidado e refletir. O meu objetivo em trazer esse tema hoje de heróis como nós é dizer que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores e podemos muitas coisas, podemos tudo naquele que nos fortalece, podemos sim, mas continuamos a ser humanos, a depender de um Deus vivo, humanos que podem sim fazer muito para a nação, muito para Deus, podem sim dar o seu máximo, mas humanos que continuam sendo falhos, que precisam entender que as nossas escolhas trazem consequências. E por mais que Deus esteja conosco, se nos desviarmos daquilo que é a vontade de Deus, se não tivermos consciência do perigo, se não tivermos simplicidade e prudência, nós vamos perecer. Eu vim partilhar esse tema com vocês hoje, não para tirar Deus do centro, não para levantar o teu ego, não para deusificar o homem, mas para dizer que somos chamados para atos heróicos, para marcar a diferença numa nação corrupta, sim, para apresentar Cristo ao mundo, mas precisamos entender que somos heróis comuns, heróis da vida real, heróis que precisam de Deus no centro, precisam dar a glória a Deus, precisam entender que precisam servir a Deus, servir a nação, servir o próximo. Somos chamados para servir, não para ser servidos, para se submeter à vontade de Deus, para chamar as pessoas à santificação, à adoração a Deus. Somos chamados a ser exemplos, somos chamados a entender que pelos nossos erros haverão consequências. Haverá consequências. Haverá consequências. Heróis como nós
Eles pagam pelas suas escolhas. Eu espero que as suas escolhas sejam as melhores e todas elas segundo a vontade de Deus. Tenha a preocupação em ser um herói como nós. Um beijão também do mundo. A parte de Portugal, Lisboa. Costa do Castelo de São Jorge, Largo São Cristóvão. Estúdio Ruba Artes. Que eu agradeço muito por todo o apoio que têm dado. Vocês são famosos. O melhor lugar do mundo para se estar. Às segundas-feiras, 8 da noite. É na salita.